Muito bem, meus irmãos. Entrando agora em mais um estudo. Este estudo maravilhoso para que nós venhamos entender que não é Ele que vai levar nós até a Deus. Espero que vocês que vão assistir agora esses estudos, que venha a ser aberto a sua mente, o seu subconsciente por Deus. Porque o Espírito de Deus nos orienta que essas religião falsas que não leva até a Deus, mas que leva até a Deus, é o ensinamento da palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo de Deus nos tem nos revelado nesses dias que os ensinamentos errados dos seres humanos estão levando muitas almas para o inferno. E é isso que Deus não quer, é perder alma para os demônios, para Lucifer. Porque Lucifer é um demônio já que está condenado à eternidade, no fogo eterno e no abismo. Ele quer levar muitas almas junto com ele para o abismo. É o contrário da vontade de Deus. Que Deus, onipotente, onisciente e onipresente, quer levar todas as almas para o reino dele, o reino eterno, para a glória de Deus. Mas o homem, a maioria dos seres humanos, não entender ainda o propósito de Deus para com o ser humano. Deus, desde o princípio do mundo, vem lutando com o homem, colocando na mente de cada um de nós que o propósito dele é levar todas as almas para o reino dele. Mas o homem é difícil de compreender o propósito de Deus. Deus é maravilhoso, é magnífico e glorioso. E tem muita paciência, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus é infinita. Mas eu quero falar para vocês, meu caro ouvinte, que Deus, ele é justiça também. Tudo que está escrito na palavra dele vai se cumprir. Porque está escrito que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Toda vai se cumprir. E quando nós passa a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, nós vamos ter o pleno conhecimento da vontade de Deus para com cada um de nós. E sempre Deus está dando grande advertência para cada um de nós. Porque ele nos ama. Porque se ele não amasse a cada um de nós, ele não dava advertência. E as advertências de Deus são severas para com cada um de nós. Nós, seres humanos, em tudo aquilo que Deus fez pelas mãos dele, eu considero, e eu com certeza absoluta, que é o que dá mais trabalho para Deus de toda a obra que ele fez. Por quê? Deus fez o ser humano com um projeto muito bom em dominar a terra, os peixes e as aves do céu. Mas Adão cometeu o pecado, e o pecado entrando na terra, saindo a santidade e a comunhão para com Deus, a autoridade que Deus tinha dado para o homem, ela foi roubada para Satanás. Porque foi o próprio Satanás que enganou a Eva e seguida Eva a Adão. Mas Adão
não foi enganado, ele foi desobediente, porque Deus já tinha passado as ordenanças do processo a qual ele tinha que seguir. Portanto, meus irmãos, essa autoridade foi tirada de Adão e passada para Satanás com o pecado. Mas não esqueça que essa autoridade que Satanás tinha, ela foi resgatada com preço muito alto. Foi o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. E Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário para resgatar a autoridade de antes que estava nas garras e nas mãos de Satanás. E essa autoridade hoje está nas mãos nossas. Porque Deus enviou o teu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo nos falou que tinha toda a autoridade após o ressuscitamento, nos céus e na terra e debaixo da terra. O próprio Jesus Cristo nos falou que toda a autoridade foi dada nos céus e na terra a ele. E em seguida ele falou, e essa autoridade eu darei a vocês, dizendo para nós, vão, cure enfermos, expulse demônio, ressuscite morte, faça as mesmas obras que eu fiz, porque eu lhe dou essa autoridade. Então nós temos toda a autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez na época, quando ele estava como homem aqui na terra. Porque Jesus Cristo viveu em duas naturezas aqui na terra, como homem e como Deus que ele é. Então ele tinha a natureza humana e a natureza de Deus. Mas ele passou por tudo aquilo como homem. Amém, meus irmãos? Entenda o procedimento da palavra de Deus. E assim ele nos deu autoridade. E o Espírito de Deus que está agora aqui conosco, comigo, agora, usando a mim para aconselhar, levar a palavra, levar o ensinamento da palavra de Deus a cada um de vocês, estava com Jesus naquela época na terra. Mas agora, o Espírito de Deus, aleluia, está conosco agora, nos administrando a palavra de Deus, o reino de Deus a todas as criaturas. Espero que vocês tenham um bom aproveito desses estudos de religiões enganosas. Quem quer que seja que esteja nesse tipo de religião, largue agora. Presta atenção nesses estudos. Porque não devemos servir a religião. Devemos servir ao único Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente. Meu irmão, é forte demais. É forte demais quando o Espírito de Deus nos usa, enche de força, enche de poder, enche de sabedoria. E vocês têm que entender que é através do Espírito Santo que Deus usa cada um de nós. Nós sem Deus nós não somos nada. E Deus sem nós é o mesmo Deus. Portanto, devemos buscar o único Deus, o Criador dos céus e da terra, e largar todo tipo de ensinamento de religião criada pelo homem, que não leva as pessoas ao reino de Deus. Meus irmãos, entenda que esse entendimento que o Espírito de Deus me usando e passando para vocês é para a sua própria salvação da tua alma. Porque só em Cristo Jesus nós obtemos a nossa salvação. Fora de Jesus é impossível nós ser salvos. É impossível nós ver a face de Deus. Porque o mundo segue a muitos deuses que não leva até o Deus verdadeiro a nossa alma. Mas os deuses deste mundo está levando muitas almas para o reino do mal, para o reino
aonde Satanás, Lúcifer, está ganhando muita alma para o reino dele nos últimos dias. Isso é muito claro, meus irmãos. É muito claro. O que você vê aí no mundo? É filho matando pai, é pai matando filho, é a prostituição, é a ganância, é o roubo, o amor de quase todo esfriou. Não é que está escrito isso? Que nos finais dos tempos o amor de muito esfriará. E o que vocês estão vendo mais? O que nós estamos vendo agora? Não tem mais amor à humanidade, o ser humano um para com o outro. Não tem. Acabou. Agora você vê matança. É um matando os outros. Então, meus irmãos, não tem mais o que esperar. Aceite Jesus como seu Salvador agora. Preste atenção a esses estudos que eu vou colocar agora. É uns estudos que vocês têm que meditar nele. Tem muitas religiões. Eu estou passando algumas delas, para que vocês venham abrir a tua mente, o teu próprio coração para Deus. Largue tudo que não presta, largue todo tipo de religião e venha para Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos para o receber. E quando Jesus Cristo nos recebe, Ele quer para nos conduzir até o Pai. Aleluia. Isso é maravilhoso, meu irmão. Saia da enganação das religiões. Saia, meu irmão. Isso é um conselho do teu irmão em Cristo Jesus. Saia e venha para Deus. Eu agora vou colocar agora mais uma religião. Mais um tipo de religião enganadora. Para que vocês venham ter o pleno conhecimento que só existe um caminho para nos levar até a Deus. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Porque Ele é quem nos vem nos buscar. Ele nos garantiu que voltaria para arrebatar a tua igreja. E nós aguardamos a cada momento, e qualquer momento desse, Ele está vindo para arrebatar a igreja dele. Então vamos nos preparar a cada momento, a cada segundo, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essa orientação penetre dentro do seu coração como espada de fogo ardente. Assim é a palavra do Senhor. Ela é como espada de dois gumes que corta até os ossos, as medulas. Então, meus irmãos, prestem atenção. Mais um tipo de religião enganadora que eu estou passando para vocês entenderem que somente Deus é quem salva, não é religião. Amém, meus irmãos? Então, prestem muita atenção. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que vocês, orientados pela palavra de Deus, seja, mais uma vez, assistir uma grande pregação dessa religião. Amém, meus irmãos? Vamos lá assistir. 8. O islamismo. O Islã é uma religião monoteísta que surgiu na Península Arábica no século VII, baseada nos ensinamentos religiosos do profeta Maomé e uma escritura sagrada, o Alcorão. A religião é conhecida ainda por islamismo. Na visão muçulmana, o Islã surgiu desde a criação do homem, ou seja, desde Adão, sendo este o primeiro profeta dentre inúmeros outros, para diversos povos, sendo o último deles Maomé. Cerca de 200 anos após a morte de Maomé, o Islã já se tinha difundido em todo o Médio Oriente, no norte da África e na Península Ibérica, bem como na direção da antiga Pérsia e Índia. Mais tarde, o Islã atingiu a Anatólia, os Balcãs e a África subsaariana. Recentes movimentos migratórios de populações muçulmanas no sentido da Europa e do continente americano levaram ao aparecimento de comunidades muçulmanas nestes territórios. A mensagem do Islã caracteriza-se pela sua simplicidade. Para atingir a salvação, basta acreditar no único Deus, rezar 5 vezes por dia, submeter-se ao jejum anual no mês de Ramadã, pagar dádivas,
rituais e efetuar, se possível, uma peregrinação à cidade de Meca. O Islã é visto pelos seus aderentes como um modo de vida que inclui instruções que relacionam com todos os aspectos da atividade humana, sejam eles políticos, sociais, financeiros, legais, militares ou interpessoais. Em textos mais antigos, os muçulmanos eram conhecidos como maometanos. Este termo tem vindo a cair em desuso porque implica incorretamente que os muçulmanos adoram Maomé, como durante alguns séculos, por completo desconhecimento, o Ocidente pensou, o que torna o termo ofensivo para muitos muçulmanos. Durante a Idade Média e por extensão nas lendas e narrativas populares cristãs, os muçulmanos eram também designados como sarracenos e também por mouros, embora este último termo designasse mais concretamente os muçulmanos naturais do Maghreb, que se encontravam na Península Ibérica. Islã pode se referir também ao conjunto de países que seguem esta religião. Crenças islâmicas. O Islã ensina 6 crenças principais, que são a base do islamismo. A crença em Alá, único Deus existente. A crença nos anjos, seres criados por Alá. A crença nos livros sagrados, estes os quais se encontram a Torá, os Salmos e o Evangelho. O Alcorão é o derradeiro e completo livro sagrado, constituindo a coletânea dos ensinamentos revelados por Alá e ao profeta Maomé. A crença em vários profetas enviados à humanidade, dos quais Maomé é o último. A crença no dia do julgamento final, no qual as ações de cada pessoa serão avaliadas. A crença na predestinação. Alá tudo sabe e possui o poder de decidir sobre o que acontece a cada pessoa. Deus, segundo islamismo. A pedra basilar da fé islâmica é a crença estrita no monoteísmo. Deus é considerado único e sem igual. Cada capítulo do Alcorão, com exceção de um, começa com a frase em nome de Deus, o Beneficente, o Misericordioso. Os anjos, segundo o islamismo. Os anjos são, segundo o Islã, seres criados por Alá a partir da luz, dedicando-se apenas a obedecer a Deus e a louvar o seu nome. Maomé nada disse sobre o sexo dos anjos, mas rejeitou a crença dos habitantes de Meca, de acordo com a qual estes seriam as filhas de Deus. Desempenham vários papéis, entre os quais o anúncio da revelação divina aos profetas. Protegem os seres humanos e registram todas as suas ações. O anjo mais famoso é Gabriel, que foi um intermediário entre Deus e o profeta. Para além dos anjos, o islamismo reconhece a existência dos djinns, espíritos que habitam o mundo natural, o que podem influenciar os acontecimentos. Ao contrário dos anjos, os djinns possuem vontade própria. Alguns são bons, mas de uma forma geral são maus. Um desses espíritos maus é Iblis, segundo eles, Satanás. Também ele, um jinn, segundo a crença islâmica, que desobedeceu a Deus e dedicava-se a praticar o mal. Islamismo, os livros sagrados. Os muçulmanos acreditam que Deus usou profetas para revelar escrituras aos homens. A revelação dada a Moisés foi a Torá, a Davi foram dados os Salmos e a Jesus o Evangelho. Deus foi revelando a sua mensagem em escrituras cada vez mais abrangentes que culminaram com o Alcorão, o derradeiro livro revelado a Maomé. Os profetas, segundo a visão islâmica. O islamismo ensina que Deus revelou a sua vontade à humanidade através de profetas. Existem 2 tipos de profeta: os que receberam de Deus a missão de dar a conhecer aos homens a vontade divina e os que, para além desta função, lhes foi entregue uma escritura revelada. Cada profeta foi encarregado de relembrar a uma comunidade a existência ou a unicidade de Deus esquecida pelos homens. Para os muçulmanos, a lista dos profetas inclui Adão, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé, todos eles pertencentes a uma sucessão de homens guiados por Deus. Maomé é visto como o último mensageiro,
trazendo a mensagem final de Deus a toda a humanidade sobre a forma do Alcorão, sendo por isso designado como selo dos profetas. Quando Maomé começou a revelar o Alcorão, ele não acreditou que isto teria proporções mundiais, mas sim que somente reforçaria a fé no Deus Todo-Poderoso de Abraão. Estes profetas eram humanos mortais comuns. O Islã exige que o crente aceite todos os profetas, não fazendo distinção entre eles. No Alcorão é feita menção a 25 profetas específicos. Os muçulmanos acreditam que Maomé foi um homem leal, como todos os profetas, e que os profetas são incapazes de ações erradas, ou mesmo testemunhar ações erradas sem falar contra elas. Isso pela vontade de Alá. O dia do julgamento final, na visão islâmica. Segundo as crenças islâmicas, o dia do julgamento final é o momento em que cada ser humano será ressuscitado e julgado na presença de Deus pelas ações que praticou. Os seres humanos livres de pecado serão enviados diretamente para o paraíso, enquanto que os pecadores devem permanecer algum tempo no inferno, antes de poderem também entrar no paraíso. As únicas pessoas que permanecerão para sempre no inferno são os hipócritas religiosos, isto é, aqueles que se diziam muçulmanos, mas de fato nunca o foram. Segundo a mesma crença, a chegada do julgamento final será antecedida por vários sinais, como o nascimento do sol no poente, o som de uma trombeta e o aparecimento de uma besta. De acordo com o Alcorão, o mundo não acabará verdadeiramente, mas sofrerá antes uma alteração profunda. A predestinação, segundo o Islã. Os muçulmanos acreditam no Qadar, uma palavra geralmente traduzida como predestinação, mas cujo sentido mais preciso é medir ou decidir quantidade ou qualidade, uma vez que para o islamismo Deus foi o criador de tudo, incluindo dos seres humanos, e sendo uma das suas características a onisciência. Ele já sabia quando procedeu à criação as características de cada elemento da sua obra teria. Assim sendo, cada coisa que acontece a uma pessoa foi determinada por Deus. Esta crença não implica a rejeição do livre-arbítrio, pois o ser humano foi criado por Deus com a faculdade da razão, pelo que pode escolher entre praticar ações positivas ou negativas. Os 5 pilares do Islã. Os 5 pilares do Islã são 5 deveres básicos de cada muçulmano, ou seja, aquilo que cada muçulmano precisa praticar. Primeiro pilar, a recitação e aceitação do credo. Segundo pilar, orar 5 vezes ao longo do dia. Terceiro pilar, pagar esmola, dar esmolas. Quarto pilar, observar o jejum do Ramadã. Quinto pilar, fazer a peregrinação a Meca, se tiver condições físicas e financeiras. O Salá, a oração praticada na religião islã. A oração no Islã, conhecida como Salá, é composta por 5 partes, todas espalhadas durante o dia e noite, iniciando pela alvorada até a noite, considerada o ponto mais próximo que pode se chegar de Deus. No Islã, não há obrigatoriamente hierarquia entre os adeptos, porém, a comunidade escolhe uma pessoa com conhecimento suficiente para dirigir a adoração. Durante estas preces, são recitadas surutas do Alcorão, geralmente ditas em árabe, conduzida pelo escolhido entre a comunidade. Não existe restrição para que o crente reze fora da mesquita. Tampouco isso é uma desbonificação de sua oração, que pode ser feita em qualquer lugar, desde que tenha feito antes de sua purificação. A purificação é realizada através da higiene específica e detalhada, que consiste basicamente em lavar as mãos, os antebraços, a boca, as narinas, a face, em passar água pelas orelhas, pela nuca, pelo cabelo e pelos pés. Se um muçulmano se encontrar numa área sem água, pode substituir as abluções pelo uso simbólico de areia ou terra. A oração abre-se com a orientação do crente na direção de Meca. A contribuição de purificação, Zakat. O Islã estabelece que cada muçulmano deve pagar anualmente
uma certa quantia, calculada a partir dos seus rendimentos, que será distribuída pelos pobres ou por outros beneficiários definidos pelo Alcorão, prisioneiros, viajantes, endividados. Esta contribuição é encarada como uma forma de purificação e de culto. A quantia corresponde a 2,5% do valor dos bens em dinheiro, ouro e prata, mas o valor pode variar se tratar, por exemplo, de produtos agrícolas. Neste caso, a contribuição pode chegar a 10% da colheita agrícola. Quem tiver possibilidades pode ainda contribuir de forma voluntária com outras doações, mas é importante que o faça em segredo e sem ser movido pela vaidade. O anúncio destas doações somente poderá ser feito se isto contribuir para que outras pessoas sejam motivadas a fazer o mesmo, caso de personalidades e pessoas proeminentes da sociedade. E este ato deve ser sincero, mesmo que em público. O jejum no mês de Ramadã é uma obrigação no Islã. Durante o Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico, cada muçulmano adulto deve abster-se de alimento, de bebida, de fumar, de ter relações sexuais, desde o nascer até o pôr do sol. Os doentes ou idosos, os viajantes, as grávidas ou as mulheres gestantes estão dispensados do jejum. Em compensação, estas pessoas devem alimentar um pobre por cada dia que faltarem ao jejum, ou então realizá-lo noutra altura do ano. O jejum é interpretado como uma forma de purificação, de aprendizagem do autocontrole e de desenvolvimento da empatia por aqueles que passam fome ou outras necessidades. O mês de Ramadã termina com um dia de celebração, durante o qual os muçulmanos agradecem a Deus a forma que lhes foi concedida para levar a cabo o jejum. As casas são decoradas e é hábito visitar os familiares. Esta comemoração serve também para o perdão, a reconciliação entre pessoas. A peregrinação a Meca é obrigatório. Este pilar consiste na peregrinação a Meca, obrigatória pelo menos uma vez na vida para todos os que gozem de saúde e disponham de meios financeiros. Ocorre durante o 12º mês do calendário islâmico. Os muçulmanos vestem-se com um traje especial todo branco, antes de chegar a Meca, para que todos estejam igualmente vestidos e não haja distinção de classes. Durante toda a peregrinação, não se preocupam com seu aspecto físico. Depois de praticarem 7 voltas em torno de Kaaba, os peregrinos correm entre as 2 colinas de Safa e Marfa. Na última parte da peregrinação, os muçulmanos devem passar uma tarde na planície de Arafat, onde Maomé disse o seu último sermão. Os rituais chegam ao fim com o sacrifício de carneiros e bodes. O Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Os ensinamentos de Alá estão contidos no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu estes ensinamentos de Alá por intermédio do anjo Gabriel, através de revelações que ocorreram entre 610 e 632 depois de Cristo. Maomé recitou estas revelações aos seus companheiros, muitos dos quais se dizem terem memorizado e escrito no material que tinham à disposição, como platas de camelo, folhas de palmeira e pedras. As revelações a Maomé foram mais tarde reunidas em forma de livro. Considera-se que a estruturação do Alcorão como livro ocorreu entre 650 e 656 depois de Cristo. O Alcorão está estruturado em 114 capítulos chamados suras. Cada sura está, por sua vez, subdividida em versículos chamados de ayat. Os capítulos possuem tamanho desigual. O menor possui apenas 3 versículos e os mais longos 286 versículos, e a sua disposição não refletem a ordem da revelação. Considera-se que 92 capítulos foram revelados em Meca e 22 em Medina. Uma vez que os muçulmanos acreditam que Maomé foi o último de uma longa linha de profetas, eles tomam a sua mensagem como um depósito sagrado e tomam muito cuidado assegurando que a mensagem tenha sido recolhida e transmitida de uma maneira a não trair esse legado. Esta é a principal razão pelo qual as traduções do Alcorão para as línguas vernáculas são desencorajadas, preferindo-se ler e recitar o Alcorão em árabe. Muitos muçulmanos memorizam uma porção do Alcorão
na sua língua original. Aqueles que memorizaram o Alcorão por inteiro são conhecidos como Hafiz, guardião. A mensagem principal do Alcorão é a da existência de um único Deus, que deve ser adorado. Contém também exortações éticas e morais, histórias relacionadas com os profetas anteriores a Maomé, que foram rejeitados pelos povos aos quais foram enviados, avisos sobre a chegada do dia do juízo final, bem como regras relacionadas com aspectos da vida diária, como o casamento e o divórcio. Além do Alcorão, as crenças e práticas do Islã baseiam-se na literatura, que para os muçulmanos clarifica e explica os ensinamentos do profeta. A autoridade religiosa no islamismo. Não há uma autoridade oficial que decide se uma pessoa é aceita ou excluída da comunidade de crentes. O Islã é aberto a todos, independente de raça, idade, gênero ou crenças prévias. É suficiente acreditar na doutrina central do islamismo, ato formalizado pela recitação da Shahada, o enunciado de crença do Islã, sem o qual uma pessoa não pode ser considerada um muçulmano. Embora não exista no islamismo uma estrutura clerical semelhante à existência nas denominações cristãs, existe, contudo, um grupo de pessoas reconhecidas pelo seu conhecimento da religião e da lei islâmica, denominadas ulemás. Os homens que se destacam pelo seu grande conhecimento da lei islâmica podem receber o título de mufti, sendo responsáveis pela emissão de parecer sobre determinada questão da lei islâmica. Em teoria, estes pareceres, ou fátiwas, só devem ser seguidas pela pessoa que os solicitou. Lugares sagrados para os muçulmanos. A Cúpula da Rocha, em Jerusalém, cidade sagrada para a religião muçulmana, a Kaaba, o Cubo, um edifício situado dentro da mesquita principal de Meca, isto na Arábia Saudita, é o local mais sagrado do Islã. De acordo com o Alcorão, ela foi construída por Abraão, para que todas as pessoas fossem ali celebrar os ritos da peregrinação. Tempo do profeta Maomé, o monoteísmo instituído por Abraão tenha sido corrompido pelo politeísmo e pela idolatria. Segundo o islamismo, Maomé não procurou fundar uma nova religião, mas antes restabelecer o culto monoteísta que existia no passado, uma vez que o Islã se identifica com a tradição religiosa do patriarca Abraão. É por isso que é classificado como uma religião abraâmica. O islamismo não nega diretamente o judaísmo e o cristianismo. Pelo contrário, considera uma versão antiga e perdida dessas religiões monoteístas como parte de sua herança. As suas versões atuais teriam sido alteradas, o próprio Islã considerando-se uma restauração da verdade divina. O segundo local sagrado do islamismo é Medina, cidade para a qual Maomé e os primeiros muçulmanos fugiram do movimento conhecido como Hégira, e onde se encontra o seu túmulo. A cidade de Jerusalém é o terceiro local sagrado do Islã. Este estatuto advém da sua associação aos profetas anteriores a Maomé e, sobretudo, pelo fato dos muçulmanos acreditarem que o profeta teria viajado para este local durante a noite, cavalgando um ser denominado Buraki, numa viagem conhecida como Isra. Uma vez em Jerusalém, ele teria ascendido ao céu, onde dialogou com Deus e os outros profetas, entre os quais Moisés. No local de Jerusalém, onde se acredita que Maomé subiu ao céu, foi construída a Cúpula da Rocha, em cerca de 690 anos, sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão dos judeus. Islamismo, a religião que mais cresce no mundo. O Islã é a segunda religião com maior número de fiéis, atrás apenas do cristianismo. De acordo com o jornal americano, o islamismo estaria crescendo mais rapidamente em número de crentes do que qualquer outra religião. O Islã reúne hoje entre 1 bilhão e 1 bilhão e 300 mil crentes. Apenas 18% dos muçulmanos vive no mundo árabe. Um quinto encontra-se espalhado pela África subsaariana. Cerca de 30% vive no Paquistão, Índia e Bangladesh. E a maior comunidade nacional encontra-se na Indonésia. Há significantes populações islâmicas na China, na Ásia Central e Rússia. A Áustria foi o primeiro país europeu a reconhecer o Islã como uma religião oficial.
isto em 1912, enquanto que a França tem atualmente a população mais elevada de muçulmanos da Europa Ocidental, entre 5 a 10%. Em Portugal, existe igualmente uma comunidade muçulmana, que nada tem a ver com os muçulmanos que viveram no país durante a Idade Média. São, na sua maioria, naturais das antigas colônias portuguesas de Moçambique e Guiné-Bissau, que se fixaram em Portugal após a independência desses territórios. O Islã xiita ismailita também está presente em Portugal, tendo a sua sede no Centro Ismaili de Lisboa, construído pela Fundação Aga Khan. Estima-se que o número de muçulmanos em Portugal ronde a mais de 30 mil pessoas. Para a Federação Islâmica Brasileira, o número de muçulmanos no Brasil ronda em torno de 1,5 milhão de pessoas. A maioria dos muçulmanos brasileiros vive nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, mas também existem comunidades significativas no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Grande parte destes muçulmanos são descendentes de imigrantes sírios e libaneses que se fixaram no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. A perspectiva islâmica de outras religiões. O islamismo reconhece elementos de verdade no judaísmo e no cristianismo. Todos os profetas do judaísmo são reconhecidos também como profetas no Islã, assim como Jesus Cristo, que, de acordo com a perspectiva muçulmana, teria anunciado a vinda de Maomé. Para os seguidores destas duas crenças, o Alcorão preservou a noção de povos do livro, estabelecendo que devem ser tolerados devido ao fato de possuírem escrituras sagradas. À medida que os muçulmanos tomaram contato com outras religiões detentoras de revelações escritas, acabaram, em alguns casos, por conceder-lhes também este estatuto. É o caso do zoroastrismo. Porém, se o Islã reconhece o papel preparatório do judaísmo e do cristianismo, considera igualmente que os seguidores destas religiões acabaram por seguir caminhos errados. Os judeus procederam mal ao adorarem o bezerro de ouro, tendo se tornado idólatras, enquanto que os cristãos erraram ao considerar Jesus Cristo Filho de Deus e a defender doutrinas como a da Santíssima Trindade. No islamismo, os grupos mais conhecidos são os sunitas, que compõem 90% dos muçulmanos do Oriente Médio, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Líbia, interpretam e praticam o islamismo de forma moderada. Os xiitas são mais fanáticos que os sunitas, interpretam e aplicam o Alcorão de forma literal. Apesar de ser um grupo inferior aos sunitas no Irã, eles representam mais de 90% dos muçulmanos. Seu último líder de maior expressão foi Ayatollah Khomeini. A Ahmadiyya, apesar de ser uma facção nova e pequena, fundada no século XIX, é quem mais difunde o islamismo, principalmente entre os jovens dos Estados Unidos, com publicações que defendem o islamismo, o cristianismo e judaísmo. A Sufi compõe outro grupo que não é bem aceito pelos muçulmanos tradicionais em face do seu envolvimento com o misticismo, colocando em risco a fé monoteísta do islamismo. Alá é o único Deus verdadeiro, comunica-se com os homens através de anjos e profetas. Alá é um Deus vingador, cheio de ira, por isso os muçulmanos fazem coisas horrendas em nome de Alá, como matar, provocar terror e morrer. O ideal de um muçulmano é ser obediente a tal ponto de impedir a ira de Alá sobre sua vida, ganhando a vida eterna e a bênção nesta vida, que significa uma vida luxuosa, tendo na comida e no sexo a maior fonte de prazer. Ouça agora o que a palavra sagrada diz sobre a doutrina islâmica acerca de Deus. Como para o muçulmano Alá é um Deus vingador, cabe-nos mostrar o Deus que a Bíblia nos apresenta, como Criador de todas as coisas, que criou o homem como coroa de sua criação e a sua imagem e semelhança, preocupando-se com o homem, cercando-o de cuidados em amor e resgatando sua alma. Com o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o homem pode relacionar-se e ter paz. O nosso Deus é um Deus único. Ouça o que diz no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho.
O nosso Deus ama o homem. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que nós servimos relaciona-se com o homem. Ouça o que diz em Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? Para os muçulmanos, Jesus Cristo é apenas um profeta de Alá. Ouça o que os muçulmanos falam acerca de Jesus Cristo. Para os muçulmanos, Jesus Cristo é apenas um profeta de Alá. A Trindade é um conceito blasfêmico. Jesus Cristo não é Deus, nem Filho de Deus, segundo eles. Jesus foi um grande profeta para o seu povo. Embora sem pecados, não morreu na cruz, segundo eles, realmente salvo por Deus das mãos dos judeus antes da crucificação, colocando Judas Iscariotes para morrer em seu lugar. A palavra de Deus rebate esta afirmação. Embora para os muçulmanos Maomé seja maior que Jesus, é necessário ressaltar que Jesus está vivo, que sua missão no mundo foi de ligar o pecador a Deus, através de sua morte na cruz e ressurreição. É necessário mostrar a natureza divina de Jesus ao muçulmano, colocando-o acima de Maomé. Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar os homens dos seus pecados, ligando-os a Deus pela remissão dos pecados e a certeza da salvação eterna. Ouça o que diz em Romanos 11, versículo 25, passagem esta que contradiz o Islã. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ouça o que diz agora em João capítulo 1, versículos do 1 ao 3, contradizendo o Islã. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A salvação segundo os muçulmanos. Para o muçulmano ser salvo, é conseguir escapar do castigo de Alá, obedecendo fielmente os 5 pontos vitais de sua fé que já estudamos. Recitar o Shahada, não há Deus senão Alá, e Maomé é seu profeta. Recitar diariamente 5 orações em árabe, prostrado em direção à cidade de Meca. Dar esmolas. O muçulmano deve gastar a 40ª parte de sua renda em caridade. Jejuar. Durante todo o mês de Ramadã, o jejum começa desde o nascer do sol até o pôr do sol e tem por finalidade expiar todos os pecados cometidos no ano anterior. Fazer uma peregrinação até Meca, a cidade sagrada, pelo menos uma vez na vida. Sendo assim, a salvação é adquirida pelas próprias obras, pelo esforço humano, e Alá não faz qualquer coisa para ajudar a alcançá-las. Ouça o que a palavra diz, contrariando os ensinamentos islâmicos. Mostrar ao muçulmano que o esforço humano não pode promover a sua salvação, que o Deus maravilhoso que criou o universo é suficientemente bondoso para se aproximar do homem, coroa da criação, resgatando-o de seus pecados, purificando-o, dando condições do homem entrar no paraíso, como toda iniciativa de criação foi de Deus. O plano de resgate de salvação do homem também. Jesus é o canal que liga o homem a Deus, vencendo a morte na cruz do Calvário. É o que diz em Lucas capítulo 24,
Versículo 2: E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Muito bem. Então, vocês deu bem para entender que essa religião aí considera o Deus dele mais do que Jesus Cristo, Maomé. Então, meu irmão, essas pessoas que não são poucas, que seguem ao homem que não tem nada com Deus, desprezando o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Isso é uma ignorância, uma estupidez do ser humano. Não reconhecer o sacrifício do Filho de Deus, aquele que antes de vir estava na glória, construiu os céus e a terra, deixou a glória dele, despiu da glória dele, para vir aqui na terra, para morrer na cruz do Calvário, uma morte cruel, a qual ele morreu por toda a nação da terra. E essas pessoas, meus irmãos, desprezando o sacrifício do nosso Salvador, eles não acreditam no Filho e nem no Espírito Santo, quando a palavra de Deus nos fala que ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho. Quem tem o Filho tem o Pai, e quem tem o Pai tem o Filho. Essas pessoas são estúpidas e ignorantes, porque eles estão perdendo as almas dele. Por isso que o inferno, ele tem um abismo, e o abismo não tem fundo. Quanto mais botar porcaria lá que não presta, ele está vazio, porque nunca enche. O inferno não enche, e tinha que ser assim mesmo, porque essa religião aí, a qual não aceita o sacrifício de Jesus, vão todas as almas dessas tal para o inferno, porque não há salvação sem Jesus. É impossível ter salvação sem Jesus. Com Jesus, é só com Jesus que nós obtemos a nossa salvação de nossas almas. Mas esses povos aí são os povos duros, de corações duros e cruéis, colocando Maomé acima de Jesus, quando esse tal Maomé não sacrificou a vida dele por ninguém. Ao contrário de Jesus, que sacrificou a própria vida para nos dar a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, é duro e cruel. Reflita todos vocês na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra do Senhor. Garanta enquanto é tempo a sua salvação, participação e morada no reino eterno de Deus. Mas só existe um caminho para que toda a humanidade obtenha essa morada no reino de Deus. Esse caminho só quem pode nos levar é Jesus Cristo, não é Maomé, não é Buda, não é esses deuses, não é esses homens cruéis, que criou ele mesmo a religião, ele mesmo se fez deuses, quando só existe um Deus. Esse é o Criador dos céus e da terra. Meu irmão, meu camarada, tenha misericórdia da tua própria alma, se converte, ó seres humanos, ó toda a terra, em nome do Senhor Jesus. Reconheça
que não é Maomé, não é Buda que vai te salvar. Reconheça que Deus deu teu Filho unigênito para morrer por toda a nação da terra. Quanto esses deuses que vocês confiam não deu nada por vocês. Sendo assim, vocês perdem a tua alma. Sendo assim, você está entregando a tua alma para o reino do mal. Não faça isso, meus companheiros. Não faça isso. Ainda há tempo. Ainda Deus está dando tempo para que vocês voltem para Ele. No tempo que Israel se revoltou contra Deus, e Deus se afastou dele, que é o povo de Deus, os judeus, Israel. Esse povo sofreram muito, até que eles viram que estava desagradando a Deus, ao nosso Pai, e voltaram para Deus, e Deus voltou para ele. Então, para vocês, tem chance de vocês imediatamente se voltar para Deus, reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da tua alma. O Espírito de Deus está conosco para nos orientar, para nos dirigir, para nos transformar, para nos lavar e nos purificar com o sangue do Filho dele, para que cada um de nós obtenha a nossa salvação. Oh, meus camaradas, quem quer que seja que ouvir esse vídeo, essa projeção de ensinamento, que entre dentro do seu coração o entendimento da palavra de Deus, o reconhecimento que só Jesus é o teu Salvador. Não existe anjos, não existe deuses que possa salvar a tua alma. É impossível existir outro a não ser Jesus Cristo que salve a tua alma. Reconheça isso, a humanidade da terra. Reconheça que é só Jesus quem pode te salvar. Não tem anjos, não tem profetas, não tem discípulos de Jesus que possa salvar a tua alma. Não. O que podemos fazer é só orientar a toda a humanidade, dentro da palavra de Deus, dentro da orientação do Espírito Santo de Deus, que devemos aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Aí sim, aí nós seremos salvos, aí sim nós seremos conduzidos até o reino de Deus. Então reconheça toda a humanidade da terra, nos quatro cantos da terra, que é só Jesus Cristo que nos salva. Foi só Jesus Cristo que nos deu a vida para nós ter a vida eterna. Ele deu a própria vida por cada um de nós, para resgatar todas as almas das garras de Satanás. O nosso adversário de nossas almas, esse se chama Satanás, junto com seus demônios, com seus anjos. Mas nós sabemos que nós temos um homem que nos defende, o Senhor, e esse se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o meu Deus e o meu Senhor. Eu espero ter passado essa mensagem de paz, de alegria, de salvação para cada um de vocês que querem entender o caminho da salvação, que não querem entender todo tipo de religião, que esse tipo de religião leva para o inferno. Quando uma pessoa diz que ele é mais do que Jesus Cristo, isso é um pecado mortal. Se essa pessoa não se arrepender, ela não obtém a sua salvação.
porque sem Jesus Cristo é impossível o homem se salvar, porque ninguém deu a vida dele para morrer por nenhum de nós, senão Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ó Senhor glorioso e todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, por toda a nação da terra, transforma cada um deles, meu Pai. Penetre o teu espírito no mais íntimo, Pai, do coração de todos esses que ainda não te conhecem, Pai. Que ainda não conhecem o teu Filho como teu Salvador, Pai. Como Salvador da humanidade. Então, Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor é glorioso. O Senhor tem todo o poder. Porque o Senhor é o único Deus que fez todas as maravilhas. Então o Senhor pode transformar o mais duro coração da face da terra num coração de carne e coração que seja o altar do teu Espírito, Pai. Eu oro por todas essas pessoas, Pai. Eu oro por toda a terra, por todos os seres humanos. Pai, resplandeça a tua luz, a tua glória nos quatro cantos da terra, Pai. Fazendo os corações duros, arrependidos e aceitando Jesus como seu Salvador. Eu sei, Pai, que o Senhor pode tudo. Então faça isso, Pai. Resgata, Pai, as almas das garras de Satanás, meu Pai. Esse desgraçado, Pai, que é o nosso adversário, que quer levar as almas para o inferno. Mas o Senhor é misericordioso para com todas as almas da terra. Então, Pai, faça com o teu Espírito grandes obras nos corações dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus eu peço, Pai, por todos. E eu abençoo os quatro cantos da terra, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.